Bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes e chamar nossos colegas para a composição da mesa inicial para o nosso evento, a contribuição de Paulo César Xavier Pereira aos estudos da arquitetura e do urbanismo na América Latina, por uma perspectiva crítica e emancipadora. Dessa forma, chamo o professor João Sete Whittaker, diretor da FAO, o professor Dr. Eduardo Nobre, presidente da pós-graduação, e a professora Mônica Junqueira, chefe de departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto. Sem mais delongas, eu passaria a palavra para os colegas para finalizar essa breve mesa de abertura ao final com os agradecimentos. Então, agradeço muitíssimo aqui. É uma honra para a gente estar realizando esse evento hoje e passo a palavra para nosso diretor, João Sete. Olá, bom dia a todos e todas que estão aqui e a quem está nos assistindo, já que esse evento está sendo retransmitido. É um prazer muito grande para a direção da FAO, a gente está organizando esse evento, que, aliás, teve todo o nosso apoio e inaugura uma nova modalidade de eventos aqui na FAO, porque a gente achou tão legal que, a partir de agora, quando tiver professores aposentando com essa característica dos ex-orientandos quererem montar um seminário acadêmico e tal, nós vamos reservar aí na diretoria espaço e verba para poder ajudar no que for possível, né? Então foi muito legal porque inaugura-se uma série aqui que eu espero que seja sempre assim muito profícuo. Então é um prazer muito grande, prazer ainda maior por se tratar do nosso querido professor Paulo César, que há anos e anos que eu conheço, há décadas, e desde que eu o conheço já como professor e depois como colega, eu sempre que cruzo com ele nas rampas, eu tenho que falar para ele que ele é o maior especialista de Marx que eu conheço, porque ele é a cara do Marx. Mas é um prazer muito grande, porque o Paulo César é um grande amigo, e eu acho que a trajetória acadêmica dele, ela se revela, né? Quer dizer, como é que a gente entende uma trajetória acadêmica rica e completa, né? A gente entende ela olhando, né, para a carreira da pessoa e vendo o quanto ele se implicou na pesquisa, na reflexão teórica, na formação de seguidores, né, que continuam, vamos dizer, alimentando a reflexão teórica que ele produziu, e esse seminário é uma prova disso, já que foi organizado pelos seus ex-orientandos e orientandos, né? Participação intensa nas diferentes modalidades que a gente tem de atividades que a gente tem aqui na FAO, né? Então, na pós-graduação, nas disciplinas de graduação, produzindo livros com seus orientandos de iniciação científica, com seus orientandos de pós-graduação. Então, quando a gente olha, a gente entende o que é ser um professor, um docente da USP na sua plenitude. E o Paulo César representa isso pela riqueza toda de toda a sua produção. Eu tenho um especial carinho e apreço, porque eu, na minha produção teórica, estou com um livro que eu queria acabar antes de virar diretor, agora não sei quando é que vai acabar, mas enfim, num dos capítulos eu retomo muito a discussão da questão da terra, da renda da terra, e eu falo lá que eu acho que a FAO nos anos 80 teve uma contribuição inédita, inclusive internacional, com 3 professores daqui que começaram a retomar essa questão e tentar olhar ela para frente, renovar, requestionar, calibrar a teoria para os tempos atuais, né? E eu cito o Flávio Vilaça, cito o Tchaba e cito o Paulo César, que eu acho que são os 3 professores que trataram essa questão com inovação e com muita profundidade teórica naquela época. Então, para mim, é uma referência, e isso engrandece ainda mais o prazer de estar aqui nessa homenagem. Então, é isso que eu queria dizer, que a FAO está muito feliz por esse acontecimento. Eu peço desculpas que, como na direção, eu tenho já uma reunião na Alcânia às 10 da manhã, porque tem um pessoal de Delft que está aí, a gente precisa receber, então eu não vou poder ficar, mas vou dar umas passadas durante o dia. Mas eu agradeço a presença de todos, a todos que estão assistindo, e desejo a vocês um seminário muito bom, sabendo que este seminário é uma homenagem, mas não é uma despedida, porque conhecendo Paulo César, eu sei que a gente ainda terá a companhia dele, agora muito melhor, porque na verdade é uma bênção, a aposentadoria se livra de um monte de coisa chata e vai poder ficar continuando a orientar, a escrever, a conversar com a gente, então eu sei que a gente ainda vai conviver muito, a casa sempre será a casa do Paulo César aqui. Muito obrigado. Bom, eu não tenho a mesma capacidade de improvisação do João, então eu escrevi aqui
São 10 páginas, brincadeira, são só 2, tá? Apesar de que o Paulo merecia 10 páginas, mas eu sei que também não dá para a gente... Bom, então, queria primeiro agradecer a Bia aqui pelo convite, dar bom dia a todos e a todos. É com muito prazer que, como presidente da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, participo dessa mesa de abertura do seminário A Contribuição de Paulo César Xavier Pereira aos estudos em arquitetura e urbanismo na América Latina. No ano passado, o nosso programa de pós-graduação completou 50 anos, né, dos quais nosso querido Paulo César Xavier Pereira, ou PCX, como é conhecido, esteve presente em aproximadamente 40 anos, quase 40 anos. Bom, Paulo é bacharel em Ciências Sociais, como todos sabem, mestre e doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo, foi orientado pelo Lúcio Kovarik, pós-doutor pela École d'Architecture de Grenoble, professor do grupo de disciplinas de Fundamentos Sociais da Arquitetura e do Urbanismo, Departamento de História de Arquitetura e Estética do projeto desde 78, e vem se dedicando a pesquisar as condições da produção da cidade brasileira e latino-americana no contexto do capitalismo periférico, sendo uma referência na área dos estudos urbanos, nos temas de história da cidade, da urbanização, espoliação urbana, imobiliária e financeira, política habitacional, industrialização da construção civil, formas de produção da segregação social e conflitos urbanos, metropolização, financiarização e reestruturação imobiliária. Paulo foi assessor da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, presidente da Comissão de Graduação da FAO, da Câmara do TFG, participou da Comissão de Coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo, do Conselho de Departamento de História e da coordenação do Grupo de Disciplinas de Fundamentos em vários momentos. Como já foi mencionado, é orientador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUSM desde os anos 90, onde ministra as disciplinas AUH 5864, da Construção da Casa, Indústria Imobiliária, Espaço e Política, e AUH 5708, Produção e Apropriação do Espaço Metropolitano. Paulo foi credenciado na área de concentração de estruturas ambientais urbanas e atualmente orienta mestrado e doutorado nas áreas de concentração de História, Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo, e na área de concentração do habitat. Formou 18 mestres, 9 doutores, um pós-doutor, entre quais vários dos nossos colegas aqui presentes, além de ter orientado mais de 30 iniciações científicas. E, no momento, orienta um mestrado e 9 doutorados. Bom, eu conheci o Paulo logo que entrei na FAO, assim como o João também, e fui indicado como representante do Departamento de Projeto na Comissão de Graduação sob sua presidência. Seu ar sisudo e sua fama de bravo, a princípio, me intimidaram, mas logo percebi que, sob essa séria aparência marxista, e aqui também me refiro à aparência física, e mais do que aparência, no caso física, mas do ponto de vista conceitual não é só aparência, né, Paulo? Reside um colega divertido, generoso, além de um pesquisador engajado e comprometido. Logo, Paulo me convidou para participar da extinta Câmara do TFG, que tinha como competência a regulação dos trabalhos finais de graduação. Sob sua coordenação e ajuda da secretária Liliane, a Câmara logrou organizar as bancas de TFG numa época em que não existia uma disciplina interdepartamental. Mais do que isso, Paulo foi um dos primeiros presidentes da comissão a convidar os alunos a participar de sua composição, mesmo sem a necessidade regimental. O João também participou da Câmara e também teve a mesma atitude de convidar os alunos para participar da composição. Em função das pesquisas que eu desenvolvia na época sobre a produção do espaço metropolitano, Paulo me convidou para participar da mesa sobre habitação social que ele coordenou no 3º Seminário Ciência, Tecnologia e Sociedade, que ocorreu na cidade de Montevidéu em 2017. A mesa e a viagem foram um sucesso e essa participação rendeu capítulos em 2 livros sobre produção imobiliária e reestruturação metropolitana em cidades da América Latina, que ele editou em conjunto com a sua esposa, a querida professora Sandra Lencioni, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e não menos querido professor Rodrigo Hidalgo, da Pontifícia Universidade Católica do Chile, que se encontra aqui. Posteriormente, nossos caminhos acadêmicos se distanciaram, tendo visto que passei a focar mais na avaliação do papel do Estado enquanto formulador e executor das políticas urbanas. Contudo, continuamos a nos relacionar bem como colegas e amigos, participando de várias atividades em conjunto, com Paulo, inclusive, me indicando alunos na minha disciplina e me encaminhando orientandos. Assim sendo, já finalizando, é realmente um prazer estar aqui hoje como presidente da CPG, que cediu o programa onde o Paulo ministra aulas e orienta há quase 40 anos, nessa homenagem mais do que merecida. Sinto-me feliz em ter podido participar um pouco da sua história e, principalmente, de saber que a sua pesquisa floresceu e deu fruto na figura de seus orientandos e ex-orientandos, que estão todos aqui, ou parte deles, e que continuarão com essa importante menção
de desvendar o processo de produção das nossas cidades e os conflitos resultantes no contexto do capitalismo periférico latino-americano. Bom seminário a todas e a todos. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer a Bia Fino pelo convite, né, de estar participando dessa mesa, que eu acho uma iniciativa extremamente interessante, né? Eu já tinha participado de uma quando a Malu Gitaí se aposentou, né? Foi alguma coisa mais interna, enfim, mas agora extrapolou para a FAO e eu acho isso muito, muito importante, né? A da Malu também tinha sido organizada pelo seu grupo de orientandos e foi até lá no CPC naquela época, né? Enfim, e foi muito, assim, reunir, né? Talvez vocês estejam se reencontrando, os orientandos aqui, esse momento de congraçamento é muito importante, né? E eu acho que a ideia do reconhecimento é salutar, né? Sobretudo no âmbito acadêmico. Eu só trouxe uma pequena colinha, acho que eu vou fazer um intermediário entre o João e o Edu, só para registrar, nosso colega, né? Eu tive a oportunidade de conviver com o Paulo nesses tempos de departamento que eu estou aqui, e mais intensivamente no TFG, que nós compartilhamos a disciplina juntos, né? Mas eu tentei resgatar aí, quando a Bia me convidou para essa mesa, alguma coisa do que seria a trajetória do Paulo, que já foi muito bem descrita aqui por vocês, mas, enfim, eu descobri um documento, aí eu pus a me pesquisar lá no departamento e recuperei uma ata da indicação do Paulo de agosto de 1978, né, a ata do Conselho do Departamento, na época presidido pelo Paulo Bruna, quando estavam presentes os professores, eu não sei se aí Paulo vai se lembrar de tudo, mas eu acho com certeza, a Marta Dora, que naquela época ainda era Marta Dora Huck, Rebeca Scher, Eduardo Yazigi, Neide Patarra, Suzana Pastenac, Maria Coleta Ferreira Albino de Oliveira, Alberto Xavier, Áurea Pereira da Silva, Júlio Kaczynski, Marlene Irgel, Maria Ruth Amaral Sampaio, Luiz Carlos Dyer, Dácio Ottoni, José Pedro de Oliveira Costa, Lúcio Gomes Machado, Rui Gama e Gustavo Neves da Rocha. Então, esta reunião, né, eles estavam do conselho, eles tinham que homologar a contratação de um professor que não compareceu, ele, enfim, era para ter sido contratado e não se apresentou para contratação. E aí gerou um grande problema, né, porque tinha já uma turma com esse professor. Então, depois de toda a discussão do departamento, o professor Gabriel Bolaf, coordenador da sequência de estudos socioeconômicos, né, a qual deveria ser contratado o professor que não apareceu, fez algumas informações sobre o assunto, e aí o professor Paulo Bruna alerta para a urgente necessidade de contratar um professor para a disciplina AUH 519, Metropolização e Emprego, que conta com 35 alunos matriculados, né? Então, não tendo professor responsável devido à não contratação. Veja, esse problema de professor já é antigo, né? Lá em 78 a gente já tinha esse problema de turma que não estava com... Bom, a gente acha que tudo é muito novo, não é exatamente. Aí, o professor Bolaf, tendo conhecimento do problema, apresenta o currículo do senhor Paulo César Xavier Pereira e é apreciado por todos e, em seguida, aprovado e solicitado que seja oficializado junto à diretoria desta faculdade sobre o assunto. Então, enfim, esse foi o início. E aí, eu pegando o sistema Janus, né, aí que dá a nossa vida pregressa, né, a contratação do Paulo em 78, no campo ali, se é professor assistente e tal, fala não identificado. Depois você conta para a gente como é que você foi contratado, porque só vai aparecer sua contratação, acho que como professor assistente em 86. Até então, enfim, você era constava dos registros aí do RH da USP, mas com uma identificação, não identificado qual era o seu cargo que você tinha aqui. Depois você conta como é que foi isso. Bom, e aí desde então você ministrou 10 disciplinas, né?
ao longo dessa trajetória, sobretudo Fundamentos Sociais da Arquitetura 1 e 2, Estudos em História da Arquitetura e do Urbanismo, Habitação Popular Paulistana, Formas de Produção do Espaço Urbano, Fundamentos à Crítica da Arquitetura e do Urbanismo, Construção Social da Cidade, Teoria e História, Teoria da Renda da Terra, Trabalho Final de Graduação 1 e 2. Tem 33 orientações entre mestrado e doutorado concluídas. Então, Paulo, acho que nós vamos aí, né, ter muito o que reviver das suas pesquisas, com seus orientandos e com seus trabalhos. E aí nós já queríamos ter feito uma conversa, né, aí de encerramento dessa etapa oficial no AUH, mas você estava num congresso no Chile e ficou, então, próxima assembleia do dia 4 de abril, que esperamos para nossas, aí, enfim, encerramento de uma etapa, como foi bem dito aqui, que esperamos que você continue. Bom seminário a todos, parabéns, Bia, pela organização, né, e espero que vocês tenham aí um dia muito interessante. Muito obrigada. Deixa eu só falar aqui que eu esqueci de improviso, esqueci, né? Não foi tão improviso, eu vim pensando no meu, mas é só aqui deixar um registro, um agradecimento da direção ao trabalho aí de organização da professora Bia Rufino, que foi, né, incansável e trabalhou muito para que isso acontecesse. Resta falar que não estava sozinha, muito pelo contrário. Então, acho que temos que iniciar logo esse dia de muitas emoções, e só me resta agora, de certa forma, agradecer, né, e ressaltar que a realização desse evento foi uma construção coletiva, viabilizada por muitas mãos, né? A ideia de organizar esse evento circulava entre nós desde o início de 2022, e em novembro do ano passado ela ganhou forma, e hoje estamos aqui. Festejar a importante contribuição de Paulo Sérgio Xavier Pereira aos estudos da arquitetura e do urbanismo e colocá-la em movimento nos motivou desde o começo. Conceber a estrutura do evento nos colocou escolhas. Ao longo das 4 meses que estruturou esse evento, tentamos trazer uma pequena amostra da potência de seu pensamento, iluminando seus diferentes caminhos, espaços de atuação e contribuições. Caberiam aqui várias outras possibilidades, sendo uma felicidade ver ex-orientandos e tantos outros colegas aqui reunidos. Assim, também não poderia finalizar essa mesa de abertura com alguns agradecimentos. Então, eu gostaria de agradecer aos meus colegas Guilherme Petrella, Lúcia Chimbo e Luciana Ferrara, que partilharam comigo de perto o desejo de realizar esse evento, aos colegas de distintas instituições que, quando convidados, abraçaram a ideia e tornaram-se parte importante da concepção e desenho desse evento. A Sandra Lencioni, uma grande entusiasta dessa ideia, que nos deu enorme apoio. A FAO, na figura de seu diretor, também ao corpo docente da FAO, na figura dos professores Eduardo Nobre e da professora Mônica Junqueira, e aos funcionários técnicos administrativos, na figura do Tiago Caetano, da assistência financeira, e da Carolina, da comunicação. E, claro, ao nosso corpo discente, na figura dos nossos alunos de pós-graduação e graduação, que hoje nos apoiam na realização desse evento, e são o nosso mais importante estímulo. Então, eu fico muito feliz e dar início às atividades desse dia, né, que será repleto de emoções e também desse desejo de estar sempre colocando o pensamento, né, do Paulo César em movimento. Então, muito obrigada.